Olá, estamos atravessando um momento delicado por conta da disseminação do coronavírus e naturalmente surgem muitas dúvidas, algumas delas relacionadas ao contrato de trabalho. Nesse vídeo nós vamos tentar abordar de forma resumida algumas dessas questões. A primeira dúvida que tem sido recorrente é o que acontece com o empregado que está doente. Olha, que vai valer a regra normal, né? Esse empregado vai ficar os 15 primeiros dias por conta do empregador e a partir do 16º dia, a princípio, vai entrar em gozo de benefício previdenciário. Há, no entanto, um detalhe: o governo, para evitar a disseminação desse vírus, ele promulgou a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que estabelece algumas situações excepcionais, como, por exemplo, a possibilidade de confinar o cidadão, de submetê-lo à quarentena, de forçá-lo a realizar exames. Nessas hipóteses de ausências que decorram de determinações das autoridades, as faltas não serão consideradas como injustificadas, ou seja, vão ocorrer por conta do empregador. Evidentemente, se essa situação durar muito tempo, isso poderá ser revisto porque, dependendo do quanto do quadro da empresa fique comprometido, talvez ela não tenha capacidade econômica para suportar essa situação. Estas faltas justificadas por força da lei, elas não atingem quarentena ou isolamento autoimposto ou determinado apenas pelo empregador. Outra questão que surge é o que se pode fazer no âmbito das empresas. E um dos temas que é levantado assim, de imediato é férias. Posso antecipar férias? Posso dar férias coletivas? A questão aqui é a seguinte: as férias demandam um aviso prévio, né? O empregado tem que poder se organizar. No caso das férias individuais é de 30 dias, no caso das férias coletivas de 15. Né? Então, numa situação emergencial como essa, muito provavelmente não vai ser possível atender a esse lapso temporal. Então há um risco? Há um risco sim. Né? Isso pode ser discutido no futuro? Pode. Mas vamos lá, pessoal, são medidas para proteger a população, para proteger os empregados. Então tem que haver aqui bom senso, tem que haver a boa-fé, tanto do patrão quanto do empregado. Acredito que se viesse discutir isso futuramente, os tribunais vão ter que ter aí uma margem de manobra, uma compreensão dessa situação. Então é um risco que eventualmente vai ter que ser corrido, é um risco que pode ser enfrentado. A mesma lógica a gente pode utilizar, por exemplo, para imaginar a questão do teletrabalho, que também exige uma série de requisitos previstos em lei, mas se eu tenho empregados que podem trabalhar de forma remota, e se isso vai proteger estes empregados, vai proteger a coletividade, por que não implementar? Também posso usar essa lógica para pensar em escalas, reduzindo o quadro da empresa e por aí vai. E temos que notar que o artigo 611-A da CLT, ele inclusive prevê a possibilidade de que isso seja negociado, por exemplo, por meio de norma coletiva, até se sobrepondo ao que determina a lei. Agora, não se chegando a um consenso, não havendo acordo, nós podemos nos socorrer do artigo 61, parágrafo 3º da CLT, e que dispõe da seguinte forma: sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita esta recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Seja como for, essas questões são novas, são questões que não têm uma previsão expressa na lei. Então, se você deseja implementar qualquer dessas medidas que estão sendo cogitadas aqui, eu recomendo que você consulte previamente um advogado. Agora vamos lá, a empresa está funcionando e o empregado não está doente. Se ele não comparecer, evidentemente essas faltas poderão ser descontadas. Mas aqui também vale um bom senso. De repente o empregado está preocupado, ele está se sentindo tá com medo de trabalhar. É possível fazer algum tipo de acerto? Sim, é possível. Em última instância, ele pode até mesmo, quem sabe, pedir uma licença não remunerada. Outro ponto extremamente relevante é que mesmo nesse momento de crise, ainda é necessário aquele dever de zelo do empregador para com o empregado. Então, por exemplo, se alguém está com suspeita de estar doente, se alguém está com algum sintoma, evidentemente esse empregado poderá ser encaminhado para fazer um exame, seja na rede pública, numa rede conveniada, num médico interno da empresa, mas sempre respeitando a dignidade desse trabalhador. Não é momento para histeria, não é momento para atitudes impensadas, temos que ter calma para lidar com essa situação extrema. E nesse momento, a empresa também pode demandar algumas medidas preventivas. Por exemplo, pode pedir que os empregados lavem as mãos ou usem álcool gel antes de iniciar as atividades. Pode determinar, dependendo da atividade que esteja sendo desenvolvida, que se utilize máscaras. Mais uma vez, aqui nós temos que pensar no bom senso, na reciprocidade,
né, numa certa cautela, mas principalmente na boa-fé. E por fim, é importantíssima a adesão de todos nós a estas recomendações que as autoridades têm feito para impedir justamente a disseminação desse vírus, né, reduzir a forma como esse vírus se propaga. Não é um momento para que nós pensemos só em nós, né? Nós temos que pensar na coletividade e principalmente nos nossos entes queridos. Eu desejo que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível, que vocês fiquem bem, mas vamos continuar atentos a essas questões relacionadas ao contrato de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência.